Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse-lhe ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. Verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com pelotas do porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-te-me-ei, e irei com meu pai, e disse-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me com um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. Correndo, lançou sobre os pescoços e o beijou. 21. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe o anel em sua mão, e sandália em seus pés. Trazei os bezerros cevados, matai-o, e comemos e se alegramos. Até aqui. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, louvores, ó Pai, foram entoados o teu nome. Pai, isso é um Deus, ó Pai, que conhece, ó Pai, cada coração, conhece cada vida, Senhor. Pai, nesse momento, ó Pai, eu me coloco, ó Pai, diante da sua presença mais uma vez, ó Pai. Sendo eu, ó Pai, um homem pecador, falho diante de ti, ó Pai. Um homem, ó Pai, errante, ó Pai, diante da tua presença. Pai, que todavia, Senhor, que não venha ser eu, mas venha ser o Espírito Santo falando com a tua igreja. Pai, que todavia, ó Pai, eu diminua e o Senhor cresça. Pai, que todavia eu desapareça e o Senhor apareça, Senhor, nessa passagem, nessa palavra. Pai, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, quando estiver ministrando a tua poderosa e santa palavra, que não venha ser eu, mas o teu Espírito Santo falando, ó Pai, nos meus lábios, na minha boca, Senhor. Pai, quando estiver ministrando a tua palavra, o teu Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, Senhor, vai de encontro com esse coração, vai de encontro com essa vida, vai de encontro com as nossas vidas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todavia, toda a honra e toda a glória seja somente ao Senhor, o Deus dos senhores, ó Pai. Pai, em nome do Senhor, eu faça o que te apraz, faça a sua vontade, no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, queria que você redobrasse um pouco da sua atenção, que nós iremos compartilhar aqui nessa manhã. É bem verdade que é um texto que todos nós conhecemos, a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos, é usado como temas de campanha, essa parábola. A palavra do Senhor vai dizer, na parábola do filho pródigo, que um certo homem tinha 2 filhos. O texto já nos dá aqui para nós entender que ele tinha 2 filhos. Aleluia, Jesus. E quando vai narrar este texto, no capítulo 15, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, com as suas multidão, Jesus com os seus discípulos, ele vai falar sobre 3 parábolas. Parábola essa que no meio que ele está explicando, falando das suas parábolas, tem alguns grupos de pessoas junto com Jesus. Tem algum grupo de pessoas no meio da multidão, de publicanos, pecadores, fariseu, escriba. Nós podemos ver nesse texto, quando nós lemos no capítulo 15, que tem muitas multidão que acompanhava o nosso Jesus. E Jesus, ele fala por aquela multidão em meio de parábolas. Por quê? Porque ali tinha alguns publicanos. Os publicanos eram considerados como grandes traidores do seu povo, sendo eles judeus, mas cobravam impostos ao povo judeu, ao trabalho de Roma. E é bem verdade que nós lemos esse texto, a multidão que estava com Jesus, tem a multidão que quer olhar a Jesus, tem a multidão que quer ver o que Jesus vai fazer,
Tem a multidão que quer ver o que Jesus vai falar no meio daquela multidão, para ver o milagre que ele vai realizar, para ver o milagre que ele vai trazer para casa. Mas o texto vai dizer que tinha muitas pessoas com ele, então ele vai usar por meio de parábolas. Parábola é essa que muito daquele povo que estava com ele, escriba e fariseu, não estava entendendo o que o nosso Jesus queria dizer. Jesus vai dizer: um certo homem, bens financeiramente rico, ele tem 2 filhos, e um dos seus filhos, o mais novo, ele decide sair da casa de pai, ele decide não estar mais com o seu pai, ele vai até o seu pai, ele pede por direito que é por ele. Direito o quê, se não tinha direito de nada? Ainda não, o pai estava vivo, mas o pai quis repartir a herança com o mais novo, com o mais velho. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele dá a herança para o filho mais novo. O filho mais novo, podemos entender que o filho mais novo está dentro da casa do pai. Ele tem tudo que o pai lhe oferecia. Tudo que era do pai também era dele. Mas ele estava insatisfeito, ele queria sair. Ele queria passear. Ele queria ver como era essa terra longínqua, aonde o texto vai dizer. Ele agora pega a herança do seu pai, e você sabe da história. Ele vai para uma terra longe. E essa terra longe chegou o momento, aleluia, da adversidade. Nessa terra longe chegou o momento da crise. Que chega ao ponto dele passar fome, como o texto vai dizer. Acabou a herança. Não tem mais dinheiro. Não tem mais nada para fazer ali. A palavra de Deus vai dizer que agora ele se apega a cuidar e apacentar porcos. Você sabe da história. Ele vai cuidar de porcos. Mas a parábola que Jesus estava dizendo para aquele povo era para entender que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele veio para nós. Pastor João, eu não estou entendendo. Mateus no capítulo 9, versículo 13. Jesus vai ensinar em Jesus o que significava misericórdia. Porque eu vim para chamar não o justo, mas os pecadores para o arrependimento. Esse era o papel de Jesus naquele dia. Ele veio chamar o povo para se arrepender. Ele veio chamar o povo para se chegar mais próximo. Ele veio chamar o povo para se chegar a dele, assim como também diz Tiago: achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós também. O problema nosso hoje é que nós chegamos até a Deus. O problema é que nós hoje, aleluia, esperamos chegar num momento, não tem mais o que fazer, eu não consigo fazer mais nada, eu vou até os pés de Jesus, e aí que Jesus entra com a providência, aí que Jesus entra com o milagre, aí que Jesus entra com a resposta. Pastor João, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você nesse momento, que nós temos que entregar a nossa vida, entregar os nossos objetivos, nosso propósito, somente nas mãos daquele que pode resolver, não esperar chegar num momento desse. Podemos ver o texto que o menino estava dentro da casa. O menino vivia com o pai, estava com o pai. E ele falou: quero minha herança. E ele se aparta agora para uma terra longe. Bate a fome, bate a escassez dentro daquela terra. E ele vai apacentar o quê? Porcos. Ele vai comer pelotas, vai se desfazer com as coisas do mundo. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã? Muitas das vezes é assim nós estamos dentro da casa do Senhor. Nós estamos dentro da casa de Deus, fazendo a vontade e o querer de Deus. E muitas das vezes, irmã Tatiana, algo do mundo nos agrada. Agrada aos nossos olhos. Agrada a eu e você. Mas aquilo nos leva para a morte. Aqui nos leva para a perdição eterna. Aqui nos leva para se afastarmos de Deus. Mas aleluia, tem um louvor que vai dizer: quem pisou, quem sentiu, quem viveu na presença de Deus, é impossível viver em outro lugar. É impossível, aleluia, sairmos da presença do Senhor e algo do mundo nos preencher o vazio. Não, pelo contrário, só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher com a sua glória, com o seu poder, com o teu espírito as nossas vidas. Só Ele, aleluia. E essa parábola vai dizer, as 3 parábolas que Jesus está dizendo para aquelas multidões de fariseu e escriba. Uma parábola que ele vai dizer das ovelhas. Você sabe da história. 100 ovelhas apacentavam, uma fugiu. Mas nessa primeira parábola ele vai dizer que o pastor da ovelha, o pai da ovelha, foi atrás da ovelha para resgatar a ovelha. E ele trouxe a ovelha. Segunda parábola que Jesus está dizendo para aqueles escribas e fariseus, a parábola das dracmas. Aquela mulher tinha muitas dracmas e uma se perdeu dentro da casa. E ela foi achar dentro da própria casa. E eu já quero abrir parênteses nessa segunda parábola. Qual, pastor? A dracma perdida. Muitas das vezes nós, meus irmãos, não confiamos em Deus como é para confiar, irmão Charles. Nós não acreditamos em Deus como é para acreditar, irmão Ananias. Por quê? Porque Deus vai falar assim: é só depositar, é só entregar, é só confiar.
Nós temos dentro da casa, estamos dentro da igreja e não confiamos em Deus. Não confiamos que Ele pode mudar. Não confiamos que Ele pode mudar a nossa história, irmã Tatiane. Não confiamos que Ele pode fazer um reviravolta e mudar a história de tudo. O que para os nossos olhares está um olhar de morte. O que para o nosso olhar está um olhar de escassez, que não dá, que não vai conseguir. Deus fala, é nesse cenário que eu mudo. É nesse cenário que eu sou especialista de mudar. É nesse cenário que os seus olhos contemplando, que é um lugar de derrota, de destruição. É nesse cenário que eu vou mudar. Deus está dizendo para nós nessa manhã, aos seus olhos é perdição, aos seus olhos não dá, para os seus olhos não pode. Mas se você entregar hoje na mão de Deus, esse cenário pode mudar. Aleluia, esse cenário pode mudar. Assim estava essa mulher dessa dracma. Estava dentro da casa, perdeu uma dracma, mas não achava. Quantos de nós hoje estamos dessa maneira? Estamos dentro da casa e estamos perdidos. Mas o lindo dessa parábola, diácono, que vai dizer que as 3 parábolas acabou em festa. Aleluia. Eu vou dizer de novo. As 3 parábolas, irmã Nani, acabou em festa. E a igreja tem uma festa esperando. Não, vou dizer que você não entendeu. A igreja tem uma festa aguardada esperando. Para aquele, aleluia, que viveu um momento difícil. Para aquele que passou lutas, tem uma festa esperando. Qual festa? O grande banquete. Aleluia, na morada celestial. O nosso Jesus, aleluia, vai estar conosco nos servindo. É Ele que vai estar lá nos esperando. Houve-se um grande banquete e vai haver um grande banquete para nós. Mas nós, hoje o que devemos fazer, pastor? Se achar. Nós devemos se achar. Se achar como, pastor João? Eu não estou perdido. Nós estamos perdidos. E eu vou dizer como nós estamos perdidos. Perdidos em meio às dúvidas. Estamos perdidos em meio às dúvidas do nosso coração. Estamos perdidos no meio daqueles dias que nós falamos, será que Deus está comigo? Será que eu vou conseguir? Nós estamos perdendo nossos dias, meus irmãos. Nós estamos pensando, será que Deus vai mudar a história? O bendito será do crente, será que vai conseguir? Será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? E desse será da nossa vida que deixa nós em dúvida. Porque o crente hoje não pode ter dúvida. Hoje o crente não pode sular em 2 pensamentos. Hoje o crente não pode pensar que hoje está e amanhã não. Nós temos que estar firme em Cristo Jesus. Para nós participarmos desse banquete. Para nós participar dessa grande triunfo da igreja. Que vai ser, aleluia, na morada celestial. Esse banquete nos espera. Espera quem? Quem permaneceu fiel. Quem permaneceu firme. Que está na igreja, está com Cristo, mas não duvida do milagre que Ele pode fazer. Está com Deus, mas não desacredita em Deus. Meus irmãos, é verdade, venha comigo. É verdade que hoje nós estamos vivendo um tempo que nós viemos adorar o Senhor, viemos buscar o Senhor. Nós pedimos, mas nós duvidamos. Nós entregamos e duvidamos que Deus pode fazer. Nós colocamos nas mãos dele, irmão, você fala, não, Deus não pode fazer nada. Aleluia, Deus não vai mudar a minha história, nada. Eu estou orando à toa, mas como você está orando? A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 21. Se orares e credes de todo o vosso coração, recebereis. Aleluia, Mateus está dizendo que Ele tem morado de todo o nosso coração. Nós oramos da boca para fora. Nós pedimos da boca para fora. Nós já oramos, dobramos nosso joelho, estamos orando ao Senhor, já pensando que Ele não vai fazer um milagre. Eu estou orando em vão. Eu estou buscando em vão, eu estou servindo em vão. Não, meus irmãos, é isso que o adversário quer nos dias de hoje. Não quer que você confie mais em Deus. Não quer que você venha adorar mais a Deus. Não quer que você venha buscar o Senhor mais na igreja. Não, é isso que Ele quer. Ele quer acabar com isso, porque Ele sabe que Ele vai minar isso daí. E vai acabar com a tua história, vai acabar com a sua salvação. Vai acabar com a sua... É isso que Ele quer. Ele vai minando até te fazer parar. Ele vai minando até fazer você desistir. Ele vai minando até você não querer mais ir. Mas nessa manhã não. Nessa manhã, como essa parábola, Deus marcou um reencontro com alguém aqui nessa manhã. Não, eu vou dizer de novo, aleluia, o Senhor está falando para meu coração e falar para alguém aqui hoje. Hoje é dia de você se reencontrar dentro da casa. Oh glória! Hoje é dia de você reencontrar o Pai, aleluia. Hoje é dia de você reencontrar a verdadeira adoração do seu coração. A verdadeira essência que é dentro de nós. Do nosso DNA, o que é, pastor João? Adorar Ele. Não porque Ele vai dar, ou porque nós esperamos, não. Adorar Ele porque Ele é merecedor de honra e de glória. Oh aleluia! Hoje a nossa geração busca o Senhor por aquilo que Ele vai dar. Escute isso aqui grave. Ele já te deu. Eu sempre falo isso aqui, eu vou dizer. Ele já te deu
O que Deus te deu, me deu, pastor? É só você ler João 3,16. Um versículo clássico que todo crente tem que ter na ponta da língua. Deus já te deu. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já deu o melhor dele. Deus já deu Jesus naquela cruz do Calvário para você. Ele já deu o melhor dele, que foi Jesus. Aleluia! O que nós estamos esperando? Pelo contrário, o que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de nós? Fidelidade, Charles. O que Deus espera de nós, Ananias? Fidelidade. Em meio a tudo, ser fiel a Deus. E essa dracma perdida, nós podemos contar como nós somos uma dracma. Somos uma joia. Nós somos as meninas nos olhos do Senhor. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ai daquele que se levantar contra um ungido. Era mais fácil nem ter um louvor que fala que é mais fácil nem ter nascido. Ai daquele que se levanta. Verdade, meus irmãos. Mas o problema nosso hoje é Deus batalhar, não nós. É Deus guerrear, irmão Patrício. É nós que é guerrear, a guerra que não é nossa. Que sabe que nós já vai entrar, irmã, para perder, irmã Gabi. Nós já vamos entrar para perder. Por quê? Porque não é por você, é por Ele. Nós entendemos hoje que as nossas guerras estão na mão de Deus, irmã Rose. Entregou? Pronto, acabou. Papel nosso, mas é só entregar e confiar. E o que ele tem feito? Não, eu vou guerrear. Eu vou entrar nessa guerra. Estou vendo que Deus está demorando, irmão Charles. Deus não vê eu sofrendo. Será que nós somos essa geração mimada? Ai, Deus não está vendo eu aqui, eu estou chorando, eu estou sofrendo. Deus está te vendo. E o que Deus quer? Entrega. Ele quer que você se entregue mais. Ele quer que você busque mais. Vamos parar de ser essa geração mimada que tem hoje, meus irmãos. Se Deus não me der, eu saio. Se Deus não me der, eu paro. Se Deus der, para. Eu estou sentindo a glória. Para de ser essa geração de querer colocar Deus na parede. Não vai funcionar não, meus irmãos. Você vai dar com a cara no muro. Não vai funcionar esse negócio que essa geração hoje tem. Colocar Deus na parede não vai funcionar de jeito nenhum. Porque se Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele não quer fazer, Ele não faz. E o que nós vamos fazer? Cruzar o braço e esperar? Não. Vamos reagir. Vamos ao encontro. Vamos buscar mais. Eu vou descer mais. Eu vou orar. Eu estou orando é pouco. Eu estou jejuando é pouco. Por que será que está tanto levante? Estou orando é pouco. Deus está falando, requer, vem. Eu quero mais de você. Está passando por prova? Vem mais. Você não entendeu que com a sua força do seu braço, você não vai para lugar nenhum. Você não entendeu do seu bate-boca, você não vai para lugar nenhum. Mas quando você colocar na mão daquele que tudo pode... Oh, aleluia, quando você colocar a mão daquele que tudo pode fazer, aleluia, Ele pode mudar o cenário. Isaías 55, versículo 6 vai dizer, buscai ao Senhor enquanto pode achar. Buscai ao Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer, buscai-me-ei e acharei quando buscarem de todo o seu coração. Como que não vai achar Deus dentro da casa se não busca de coração? Como que vai achar Deus para mudar nas pessoas se não busca verdadeiramente? Meus irmãos, desde quando eu estou aqui, eu estou acostumado a falar isso aqui. Deus quer levar nós num nível mais profundo. Mais intimidade, mais busca. Não é que tá bom não, nossa vida espiritual não pode se contentar com vida rasa. Deus não quer isso, o Apocalipse vai dizer, eis que não é morno nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, mas se você for crente, fervoroso, avivado, Deus está no negócio. Aleluia! Quem será que nós somos? Que estágio será que nós estamos hoje? Será que nós estamos buscando a Deus verdadeiramente? Ou será que nós estamos perdidos? Irmãos, eu vejo, meus irmãos. Perante Deus eu vejo. Com os olhos espirituais, com os olhos carnais, nós, muitos crentes perdidos dentro da igreja. É essa dracma. Não consegue se achar. Para que eu sou crente? Para que eu sou servo de Deus? Para que eu sou servo de Deus? Eu não consigo me achar. Meus irmãos, o intuito nosso é só um. Qual, pastor João? Adorar Ele. Aleluia. Eu vou dizer não para você gravar. O nosso intuito já é só um. Adorar Ele. Se você não adorar, não tem milagre. Se você não adorar, não tem resposta. Se você adorar, não tem provisão. Não tem. E por que passa um momento difícil? Porque Ele quer que você venha mais perto. Ele quer que você se achegue nele. Nós estamos perdidos, estou dizendo de mim. Muitas das vezes... Nós passamos o cenário, irmão Patrício. Eu falo, será que Deus está vendo? Será que Deus mesmo está me contemplando?
Deus fala, você é bobo mesmo, hein? Estou te vendo faz tempo. Eu só estou esperando a sua reação. Eu estou esperando você se movimentar. Eu estou esperando você dar o primeiro passo. Qual o primeiro? Entregar. Qual o primeiro? Colocar nas mãos daquele que pode. Deus está dizendo para nós nessa manhã, aleluia. O Senhor está esperando de você hoje. O Senhor está esperando você reagir hoje. Aleluia, que nem esse filho pródigo. Por quê, pastor João? Você sabe da história. Acabou o dinheiro. Acabou, chegou um momento difícil. E ele se lembrou que os meus jornaleiros, empregados do meu pai, tem comida em fartura e eu aqui perecendo. Versículo 18, coloca para mim, por favor. 15, 18. Você vai ver o que ele fez. Levantar-te-me-ei. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, é hora de você se levantar. É hora de você se erguer. Não é hora de ficar de braço cruzado, não. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. É hora de se levantar diante desse problema, meus irmãos. É hora de você se levantar diante dessa dificuldade. Meus irmãos, é hora de você se levantar e falar assim, não, o Senhor me chamou, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo é um derrotado, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Levanta a sua mão por gentileza, que Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã. Você é vencedor, mas você tem que se levantar dessa situação. Você tem que se erguer, bater a poeira, porque fiel é aquele que te escolheu. Fiel é aquele que te levantou. Aleluia! Fiel é aquele, levantar-me-ei e ter com meu pai. Mas olha o pensamento do menino, jovem. Vou falar para o meu pai que me deixa como empregado. Vou falar para o meu pai, me coloca como um dos empregados dele. Deus sempre vai ter o melhor. O pai vai estar sempre esperando. O pai vai estar sempre aguardando, aleluia. Aleluia, reconheceu. Assim somos nós temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós temos que reconhecer que somos dependentes do nosso Pai. Nós temos que reconhecer que sem Ele não vamos para lugar nenhum. Nós temos que reconhecer que sem Ele não vai acontecer nada. Aquele jovem reconheceu, eu errei mesmo. Eu falei mesmo, eu pequei contra o meu pai. Mas eu vou pedir perdão. Eu errei contra a minha casa, contra o meu pai, eu vou até Ele pedir perdão. Primeiro passo nosso hoje é reconhecer que sem Deus nós não vai para lugar nenhum. Primeiro passo, aleluia, essa mensagem de hoje é reconhecer, sem Deus nós não somos nada. E Deus sem nós, Ele continua sendo Deus todo soberano. Digo e repito, sem Deus nós não conseguimos nada. E Ele sem nós, Ele continua sendo o mesmo. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai virar as costas. Ele sempre vai estar me esperando em você, eu em você. Por quê, pastor? Porque é verdade, meus irmãos. Nossa geração está dizendo em mim. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós está todo momento, Charles, a errar sim, a falhar com Deus. Todo momento, irmão, nós vai pecar mesmo. Nós vai errar diante de Deus. Mas nós temos que reconhecer que nós erramos. Temos que reconhecer que nós somos falhos com Deus. E pedir perdão para o Senhor. Meus irmãos, escute e grave isso aqui, porque eu estava nesse texto, isso aqui marcou meu coração. Sabe por que muitas das vezes nós padecemos na nossa história? Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar o que tanto nós desejamos? Porque nós vamos falar com Deus, nós falamos de qualquer maneira. Nós vai pedir para o Senhor, pede de qualquer jeito. E a Bíblia vai dizer, vocês pedem mal. Nós pedimos mal. Nós vai pedir perdão só da boca para fora. Deus quer verdadeiro arrependimento do nosso coração, da nossa alma. E nós não se arrependemos. Oxalá se nós fosse que nem Davi. Um homem segundo o coração de Deus, quando ele pecava, ele se rasgava as suas vestes, simbolizando o ato de humilhação. Ele se humilhava diante de Deus, entrava em panos e sacos de cinza, 7 dias sem comer. Quando o homem errava, ele ficava dias sem comer e se humilhando perante Deus. Nós hoje erramos contra Deus, falhamos contra Deus, nós não conseguimos dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Será que perdoou, meu irmão? Será que é só eu? Impossível ser só eu. Quando ele vê nossa oração, parece que não sai do teto. Saiu da boca, mas não passou do teto. Será que Deus recebeu nosso perdão? É por isso Deus está falando para mim e para você hoje. Peça perdão do coração. Peça perdão da alma. Aleluia, para que viesse perdoar o seu pecado. Esse menino reconheceu. Eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu tinha tudo lá e eu deixei. E eu vim aqui agora, eu vou voltar, eu quero ser como empresário. Não. Vai voltar para o lugar que era dele. Lugar de filho. Eu vou dizer de novo, o Senhor te chama de filho.
Você pode errar, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas ainda Ele te chama de filho. O seu lugar está preparado, ninguém tomou o seu lugar. O seu lugar ainda está te esperando, porque o Pai sabia. O Pai sabia que ia quebrar a cara, o Pai sabia que ia se arrepender e ia voltar. E o lugar dele estava preparado. É assim, Deus para comigo, com você. Sabe que eu e você vai errar, sabe que eu e você vai pecar, mas sempre vai estar de braços abertos esperando, e o seu lugar é aqui. Aleluia, o seu lugar é aqui na presença de Deus. O seu lugar é na presença da casa de papai. O seu lugar é na presença do Pai. Vou voltar, aleluia, e vou falar para o meu Pai, me deixa como servo. Creio eu, posso entender essa palavra, posso conjecturar essa palavra. Não sei, a Bíblia não diz quanto tempo, quantos anos que esse homem ficou afastado, quanto tempo esse menino ficou longe. Mas a palavra diz, eu creio nessa palavra. O pai todo dia chegava na porta e falava assim, hoje ele volta, hoje ele vem, e não vinha. Outro dia a mesma coisa, hoje ele volta e não vinha. Todo dia o pai esperava aquele menino, aquele moço voltar, mas nunca chegava. Mas um dia ele veio, um dia ele se levantou, um dia ele reconheceu que precisava do pai, e chegou até o pai. E a Bíblia vai dizer, não é o que eu digo, de longe o pai conhece. Eu vou dizer algo aqui, o pai conhece o seu coração, Urabacá, Uramandaravassai. Deus conhece a sua alma, Deus conhece o teu espírito, Deus te conhece, Deus sabe porque te levantou, Deus sabe porque você trouxe você nessa terra, Deus sabe porque você tirou do Brasil e trouxe você aqui. Mesmo nas suas limitações, Deus já te conhecia. Mesmo antes de você nascer, Deus já te conhecia. Urabaca mandaravassia. Hoje nós temos que reconhecer que nós somos totalmente dependentes dEle. Fala, Pai, nas minhas orações, essa em particular minha, Pai, estou ruim como crente mesmo. Eu estou falando de mim, eu falo minha oração. Pai, eu estou ruim mesmo como crente, estou falho. Oh meu Deus do céu, pegar a Bíblia, celular toca, menino chora, a mulher grita na cozinha, filha vem berrando de um lado, é só pegar na Bíblia, meus irmãos. É assim a vida do crente, é desse jeito. Aleluia, vai orar, dobrou o joelho, já ainda menino metendo o pé na... Meu irmão, é Deus falando, eu quero mais de você. Aleluia, eu estou te esperando de novo. Eu estou te esperando a você a louvar, aquele louvor quando você louvava na sua cozinha. Eu estou esperando você adorar quando você ia para o trabalho adorando. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Eu estou esperando você de novo, aleluia, a voltar à essência que eu te dei, a adoração na tua vida. Eu estou te esperando de novo. Eu estou no mesmo lugar e o seu lugar ninguém tomou. O seu lugar ainda está te esperando. Orabá, camandagaçai. Aleluia, vem meu filho. O pai abraça, você sabe a história? O pai abraça o filho, dá um beijo no filho, aleluia, e fala, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me coloca como um dos seus empregados. Pelo contrário, meus irmãos, esse é que o menino pensava, esse, meu irmão, que o jovem pensava, é isso que é o problema. Nós reconhecemos, talvez ele pensou que ia ser assim, dessa maneira, como foi com ele. Mas foi totalmente ao contrário. É assim é Deus para conosco, irmã Ananias. Deus vem totalmente ao contrário da lógica. Deus vem total, na contramão nossa. Fala, vai vir por aqui. Eu falo, não, estou vindo por lá. Aí pensa que vai ser, você fala, não, vai ser dessa maneira, vai ser de outra maneira que eu vou te honrar. O problema nosso é isso, querer adivinhar como que Deus vai honrar. Querer saber como Deus vai fazer. O menino falou assim, talvez meu pai deixe como... Não. Eu tenho o melhor para você. Pai, pequei. Mas o pai disse para o servo no capítulo 23, trazei um anel. Trazei um anel. Aleluia, anel é símbolo de aliança. Você foi, mas eu nunca te abandonei, meu filho. Você saiu, mas você sempre esteve no meu coração, nas minhas orações. Filho, você foi, mas sempre eu estive orando por você. Filho, você saiu, você virou as costas, mas está aqui de novo, eu coloco uma aliança em você. Eu tenho uma aliança com você. E a aliança Deus para com nós hoje. Já foi lá na cruz do Calvário. Eu tenho uma aliança com essa geração.
A salvação, eu paguei o preço do pecado, na iniquidade, das doenças, da enfermidade, eu já levei tudo naquela cruz do Calvário. A nossa aliança, já temos com Deus, qual a aliança? Ele me comprou, eu e você, por um preço de sangue. Ele não larga de você, Ele não abandona você, Ele não te deixa por nada. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Por mais que eu e você vire as costas para Deus, Ele nunca vai te largar, Ele sempre vai te guardar, Ele sempre vai te esperar, Ele sempre vai esperar você voltar. Urabacalabadaíca mandarrácia. Aleluia, eu faço uma aliança com você de novo, meu filho. Você experimentou coisa que não devia, você fez coisa que não devia, mas o seu lugar está aqui te esperando, ter uma aliança com você. Pega o anel, traz a sandália. Se trazer sandália, irmão, escute isso aqui, pelo amor de Deus. Quer dizer que o menino estava descalço. Aleluia. Traz a sandália e coloca nos teus pés. Quer dizer que ele estava sem rumo e não sabia para onde ele ia. Mas o pai estava dizendo, traz a sandália porque agora ele tem casa. Traz a sandália agora porque tem lugar para dormir, tem lugar para andar. Traz sandália para ele. Salmista Davi vai dizer isso. Escute, Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh, Deus não deixa ninguém descalço. Deus dá sandálias novas. Fala assim, o meu caminho sou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A minha palavra é lâmpada para o seu caminho. A minha palavra é lâmpada para te guiar no meio da escuridão. Davi está dizendo, se a lâmpada, pode vir os dias escuros, ele vai te iluminar. Pode vir os dias tenebrosos, mas ele vai ser lâmpada para os seus pés. Alabaca mandaravassia. Traz as sandálias nos pés. Aleluia. Trouxe a sandália para os pés e mata aquele, meu irmão, isso aqui, meus irmãos, eu já li esse texto aqui 300.000 vezes, já li esse texto. E toda vez que você vai ler um texto diante da presença de Deus, sempre tem alguma revelação nova. Sempre Deus vai te revelar algo novo. E eu falei, pra quê? Eu perguntei para Deus, não está tarde meditando esse texto. Deus, pra que esse pai deixou esse bezerro recevado? Pra que esse pai já... Irmãos, papai já sabia que ia voltar. Papai já sabia que estava na casa do pai, tinha de tudo. O pai deixou, meus irmãos. Vai, eu sei que ele vai voltar. E eu já vou estar preparado daqui. Vai estar com a sandália esperando, o anel esperando, e o bezerro vai já estar cevado para o grande banquete esperando ele, aleluia. Sabe que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã, aleluia. Ele sempre sabia que nós iremos voltar. Ele sabia que nós iremos reconhecer. Pai, fui ruim mesmo, pai. Bati nós, estou falando com as minhas palavras. Pai, quebrei a cara, pai. Pai, você não sabe o que eu fiz, passei até fome. Fome de palavra, não de alimento. Fome, passei até fome, trazer para o nosso dia de hoje. Até fome, mas eu não consigo. Não consegui ficar longe, não consegui ficar longe da casa. Eu sei que aqui tem palavra, eu sei que aqui tem banquete, eu sei que aqui tem o anel, eu sei que aqui tem a sandália, eu sei, pai. E eu voltei, pai, eu voltei. E aqui eu reconheci que eu errei mesmo. Nós hoje reconhecemos que nós erramos, mas eu quero, pai, voltar. Eu quero estar com você, eu quero estar do teu lado. E o pai está com o bezerro cevado. Prepara o banquete, prepara a mesa. E meu irmão, e eu vou encerrar dizendo isso aqui para alguém nessa manhã. Tudo isso é que o diabo não quer, Matetine. Tudo isso que é o adversário de nossas vidas, irmã, não quer que nós reconhecemos que sem Deus não somos nada. Você pode, continua a sua vida do jeito que está, que vai dar certo. Não, continue. Pode andar assim mesmo. Vai lá na frente, vai ter uma vitória outra, vai ter uma coisinha outra lá, mas ele vai acabar te tomando. O mundo não te oferece nada que amanhã não vai querer de volta. Escute e vou dizer de novo. O diabo, o mundo, não te oferece nada hoje que ele vai requerer de volta lá na frente. Ele vai requerer. O banquete está preparado. E abre para mim fazer um favor, vou me encerrar. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Aleluia. Aleluia. O pai estava esperando. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. O meu Deus, o nosso Deus. Meu irmão, você tem um pai, você não tem um padrasto, tem Deus. E segundo as suas riquezas suprirá, não é a pouco, algumas, todas as vossas necessidades
em glória em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não é algo que estou dizendo, o pai está com o banquete preparado. O filho talvez estava com fome, carnalmente, essa parábola. Com fome para comer, saciar. Mas aqui Paulo está dizendo, superar as nossas necessidades em glória. Vai ser lá em Cristo Jesus, vai ser lá no céu, que o banquete está preparado para mim, para você, quando nós encontrarmos com o nosso Jesus, quando nós encontrarmos com o nosso mestre, quando nós encontrarmos com o nosso Deus, aleluia, o Pai sabe, meus irmãos. Quer um segredo para me encerrar? Eu vou encerrar. Não adianta nós corrermos. Outra vez, certa feita, quase 16 anos, eu tentei. Meus irmãos, falar um detalhe, não sei se foi falado aqui, se eu ouvi num vídeo. Bom, nós nem para desviar, nem presta. Nós já somos marcados, né, irmãos? Nem para desviar, nem presta, irmão. Não presta, irmão. Porque arde, irmão Patrícia, não adianta. Eu, certa vez, há 16 anos atrás, antes de conhecer minha esposa, quando eu estava conhecendo minha esposa, já há 16 anos atrás, eu tentei desviar, irmão. Nasci no berço, já contei aqui uma vez. Nasci dentro do berço evangélico. Tentei desviar. Desviei, fiquei um tempo fora. Mas sempre que eu estava fora, o meu coração ardia. Falei, meu Deus, o que é isso? O diabo traz alegria momentânea, passageira. Nós trocamos hoje, irmão Patrício, que é eterno. E o Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã, não troque. Vai ser difícil, meu irmão. Sempre, nesse altar você vai cansar de ouvir isso, e eu não vou cansar de dizer. Evangelho não é para qualquer um, não é para fraco. Evangelho é a pessoa mesmo que está disposta a sofrer. Para! Esse evangelho, irmã... Eu esqueci o nome da irmã da mãe de Esther. Elisânia. Esse evangelho... Elisânia mesmo? Esse evangelho que nós vemos hoje, é um evangelho que nós vemos hoje nas internet, irmã Elisânia. Não, vai dar certo, vai passar. Não fala, irmão Patrício, que vai ter sofrimento. Não fala, irmã Rose, que vai ter, sim, vai ser difícil. Fala! A Bíblia fala. Evangelho não é para qualquer um, irmã Esther. É renúncia. É para seguir a Cristo verdadeiramente. Eu vou sofrer com Cristo. Vou padecer com Cristo, porque Paulo vai dizer, não é eu que digo, morrer em Cristo é lucro. Vou dizer de novo, morrer em Cristo, Charles, é lucro. Aleluia, agora imagina morrer no mundo, meus irmãos. O que nós tem? Vamos voltar para a terra. Nossa alma vai queimar no inferno. Nós temos que ter Jesus, meus irmãos. E o Pai está dizendo para alguém hoje que estou vendo lágrimas sendo derramadas. Jesus fala, estou de braço aberto esperando. Hoje o Senhor marcou um reencontro. E eu quando comecei, quem me conhece sabe que eu sou meio eufórico, né, Gabi? Sou estourado. Falei, meu Deus, essa mensagem vai ser bem melancólica, bem calma. Falei, porque precisa alguém para entender isso aqui. Deus está de braços abertos te esperando. E hoje é o dia do seu reencontro. Por quê, pastor? Porque talvez você está que nem a dracma, perdida dentro da sua casa. E você deve estar perdido aí fora. E Deus falou, eu estou de braço aberto esperando. De um jeito de nós estamos perdidos. Estou falando de nós estamos perdidos, de um jeito nós estamos perdidos. E Jesus está dizendo, eu quero te reencontrar hoje. Não quero só te reencontrar, mas eu quero que você se reencontre. Eu vou dizer de novo. Deus quer que nós se reencontremos. A nossa essência de adoração a Ele, louvor. Qual que é a sua essência? Adorar a Ele, meus irmãos. Adorar Ele. Quem sabe, nós, como eu certa vez passei, fomos lá, quebramos a cara, falei assim, é verdade, não dá. Nós não prestamos nem para desviar. Permaneça firme. Vai ser difícil, meus irmãos. Eu sempre disse, eu vou dizer até nunca. Vocês vão enjoar de eu ouvir as palavras mesmo repetidas minhas. Deus vai voltar. Deus vai voltar e muitas das vezes nós vai estar desapercebidos. Todos nós vamos estar desapercebidos. E não é hora de nós se preparar. Está preparado, meus irmãos. Nós está preparado. Fez o banquete. Comeu, saciou com o filho. Houve-se uma grande festa. E assim Deus quer conosco hoje. Tem festa no céu hoje. Por quê? Eu não estou falando para você aceitar Jesus, entregar. Não. Eu quero que você, essa palavra, precisa você se reencontrar hoje. Se reencontrar que você não confia em Deus, meus irmãos. Nós, falando de mim, nós não confiamos em Deus do jeito que é para ser confiado. Nós não acreditamos em Deus do jeito que é para acreditar. Por quê? Porque não acreditamos que Ele pode mudar. Nós oramos a Tiana e falamos assim, orei. Agora vai, o problema nosso é isso hoje. Oramos a Deus e jogamos tudo para Deus. Deus, se vire. Não, Deus quer a fé, irmão. O Hugo já foi dito aqui. Tamanho da agora de mostarda. Será que nós temos fé o suficiente para Deus mudar a história? Será que nós temos fé colocar nas mãos do Senhor verdadeiramente? Será que Deus vai mudar? Será que nós temos acreditado no Senhor? Ou não? Só da boca para fora. Mas hoje Deus está dizendo para alguém, para mim, principalmente, a primeira palavra acorda para mim. João, hoje é amanhã de você se reencontrar. Porque eu estou pregando para mim, meus irmãos, de verdade. Isso foi eu que falei?
Descansa. Mas nós somos um ser humano, mano, né? Falta bater a cabeça na parede, desespero, não é verdade, meu irmão? Será que só eu aqui, meu Deus do céu? Não todos nós. Chega de desespero, dá vontade de chutar tudo, irmão Patrício. Falou, meu Deus do céu, mas Deus falou, meu. Será que não confiamos? Você coloca sobre os teus pés.